Então tá bom. Quem perguntar se tá filmando, eu nunca sei. Tem que ter aquela LEDzinha ali em cima. Aquele. Craquete. Filmando. Gravando. Vai. Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o termógrafo, para vocês terem uma ideia aqui de testes em painel solar. Não é um teste final, nem um teste que você possa dar como é que seria o termo aí? Definitivo. Obrigado aí. É um teste definitivo, porque nós estamos em campo, em situações adversas, e ele não comprova somente por esse teste aqui. Mas um dos testes que é feito para você identificar falha, ruptura no nosso painel solar, é com um ensaio termográfico. Você coloca ele em utilização, né? Coloca ele em ensaio a quente, que a gente fala, e faz o teste por aquecimento. O que ele detecta? Nós temos uma lei, né, que é o princípio de Pascal, eu sempre falo isso, que é se você tiver um objeto submetido a um aumento brusco de pressão, ele sofre aumento de temperatura. Se você bater a mão uma na outra, ou seja, sofreu um aumento brusco de pressão. Se você flexionar alguma coisa, você pressionou, exerceu um aumento brusco de pressão. Então o que acontece? Aquilo esquenta, aquele pedaço esquenta. Só que o aquecimento pode ser considerável, pode ser um aquecimento igual um freio, por exemplo, de um caminhão. O atrito ali, ele coloca sob pressão um determinado material e você percebe logo a caloria. Mas em um componente eletrônico pequeno, uma coisa pequena, você não percebe tanto, tá? Isso acontece no caminho dos elétrons no silício aqui, na nossa célula. O que acontece? Você causa uma ruptura, pisa em cima, cai, quebra, causa uma ruptura, a olho nu, imperceptível, mas você tem um espaçamento ali, um gap entre a passagem dos elétrons e entre o silício. Então você causou uma ruptura. O que é a trinca? Vou dar um zoom nessa trinca aqui agora. Ela é assim, ela é aberta. Quando você olha uma rachadura, se você colocar um microscópio, você vai ver que ela tem uma abertura nesse sentido. O que acontece quando os elétrons começam a passar por essa abertura? Ele é pressionado a passar por aquele caminho. Então, como eu disse, ele está sofrendo uma pressão a passar por ali, então aquele ponto vai esquentar. Como é que eu percebo isso? Através do termógrafo, tá bom? Vou pedir você para... Ah, Lulu apareceu, né, Lulu? Filma a Lulu, chama a Lulu. Vamos lá. Quem vai utilizar aqui o termógrafo pode ficar tranquilo, ele não morde. Dá pra não cair. É um pouco mais... só quem vai utilizar vai ter um diferencial na cobrança aí. Você está conseguindo aqui ver minha mão? Ver se você consegue... Deixa eu orientar aqui. Tá vendo aqui, ó? Coloca aqui, tá vendo? Como é que é? Não significa que minha mão tá fervendo. Como é que é a análise do termógrafo? Ele faz um espectro, né? Uma análise pelas laterais e identifica o ponto mais quente relativo ao plano. Não significa que está fervendo aquele plano ali. Então, se eu tirar minha mão agora, ó, minha mão é um ponto mais quente que o módulo, ó, tá vendo? Aqui, tá vendo? Então eu tiro, você vai ter o módulo. Vou simular um problema aqui, por exemplo, eu vou flexionar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ali é um ponto quente. Perfeito. Não significa que está fervendo. Vou flexionar aqui, vou fazer uma cruz aqui. Só para você ter uma ideia. Tá vendo o encontro das duas calorias aí, que é o meio da cruz lá, acusou mais quente. Então vocês percebam que ele é bem preciso. Mas mesmo assim, essa precisão ela ainda não é suficiente para a gente. Tá? Então se eu tivesse um problema no módulo, alguma coisa assim, eu identificaria assim de alguma forma. Caso você, se não fosse formado, você vai testar ele aqui, ele ou vai estar dando uma tensão muito abaixo do que a capacidade. Exatamente. Ou não vai estar dando nenhuma. O que ele me perguntou aqui é o seguinte: você tem dois módulos na mesma condição.
e com tensões diferentes, você já pode começar a estar com um problema naquele módulo ali. Já começa alguns testes, já básicos, testes de campo aí. Por exemplo, você tem 2 módulos na mesma situação com tensões diferentes. Você está com um problema em um dos módulos, ele deveria estar com a mesma tensão, se eles estão expostos na mesma situação. Tá bom? Esse teste é feito manualmente um a um. Esse teste ele é feito com o funcionamento do módulo, não a frio assim como ele está aí. Ele tem que estar em funcionamento. Teste de caloria, exato. Porque Mas você tem um movimento aí dos elétrons. Mesmo sendo preciso, você pode considerar Algum você, problema, como você tem um exato. aparelho, você vai lá vistoriar, ver se antes de você testar tudo, ou seja, desconectar e testar um a um, você passa o aparelho para você já identificar, opa, esse aqui tá com alguma coisa divergente. Exato. Então sim. vou testar ele aqui, desconecta tudo e já chega no, talvez bem mais rápido para identificar o problema. Sim, você já faz você já não dá um tiro no escuro, né? Você já tem que começar o princípio aí, você já tem algumas premissas aí a analisar, ou seja, eu estou com um módulo que está perfeito e tem um que está com um ponto quente, numa determinada situação. Ele já está me apresentando uma tensão diferenciada do outro, não já com uma certa fora das tolerâncias. Eu já posso começar a fazer uma análise, ou seja, eu posso até bypassar ele, interligar, retirar ele, fazer uma interligação entre um módulo e o outro e verificar a condição, se melhorou, se ele não está interrompendo. Lá embaixo já no meu inversor. Se você pode ter uma melhora, porque o que você estava piorando, danificando todo o sistema, você retirou ele do circuito. Então, professor, você tem mais usado para manutenção. Manutenção, isso, mais usado para manutenção. Mas também um ensaio, a gente chama de ensaio termográfico, uma inspeção no seu sistema. Por exemplo, você pode ter poças d'água, né, poça d'água no seu módulo, ele danifica essa parte inferior do módulo, você já pode ter diferenças de temperatura, já também começar a fazer talvez uma manutenção preditiva, né? Você começar a prever que aquele módulo pode vir a dar problema. O horário influencia? Sim, quanto mais irradiação, não horário, quanto mais irradiação, né, melhor vai ser o seu teste. Porque você está estressando mais o módulo, ele vai se mostrar mais nessa situação de estresse aí, de funcionamento lento. Ok? Você tem muito problema de defeito assim? Pela quantidade de instalação que a gente vê, sim, tem se mostrado muitos problemas, porque você tem lâminas d'água, você tem sombreamento. Então, por exemplo, a parte que tem sombra, você refrigera aquela situação ali. Então, todas as outras células começam a trabalhar diferente da que está sombreada. Entendeu? Então você começa a ter descasamento, que a gente chama de descasamento de impedância, descasamento Trabalham Exato. Curta a vida útil do módulo. Exatamente, você encurta a vida útil do módulo. Esse teste você retira a placa, você leva para um estande, para um galpão? Não, então, ele disse galpão, mas assim, o ambiente controlado, ele é criado, né? Você não adianta assim, vou tirar ele do sol, botar ele agora aqui no meu ar-condicionado, tá tranquilo, tá tudo ok, tá fresquinho. Não é. Ele tem dispositivos que acompanham o ambiente, a temperatura, a gente chama de standard, que é 25 graus, que é 1000 watts por metro quadrado. Essa é a condição que o módulo tem que estar para operar nas situações, nas características nominais dele. Fora isso, você tem correções ali. Você tem o coeficiente de temperatura, por exemplo, e você tem uma perda de produção a cada grau ultrapassado. Entendeu? Ficou claro?